Levou em Hidrolândia. Não tô enxergando. Agora não consigo desfixar. Não, mas eu fiz ainda aqui, ó. É porque eu não enxergo aonde eu tô digitando, entendeu? Fixa aí. Boa noite, amados. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, na sua casa, com a sua família. Nós estamos aqui mais uma noite para podermos louvar e glorificar o nome do Senhor Jesus, bem como estudarmos um pouco mais a palavra do Senhor e buscarmos o Senhor na sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você seja bem-vindo, você seja bem-vinda. Em nome do Senhor Jesus, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 30. Provérbios 30, foi onde nós lemos semana passada e agora nós vamos ler a partir do versículo 17. Provérbios 30, a partir do versículo 17. Provérbios 30, a partir do versículo 17. A palavra do Senhor diz assim: os olhos de quem zomba do pai, ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiro o arrancarão, e pelos pintões da águia serão comidos. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há 4 que não entendo: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar, e o caminho do homem com uma donzela. Tal é o caminho da mulher adúltera. Come e limpa a boca e diz: não cometi maldade. Sob 3 coisas estremece a terra. Sim, sob 4 não posso subsistir: sob o servo, quando se torna rei; sob o insensato, quando anda farto de pão; sob a mulher desdenhada, quando se casa; e sob a serva, quando se torna herdeira da sua senhora. Há 4 coisas muito pequenas na terra que, porém, são mais sábias que os sábios: as formigas, povo sem força,
Todavia, no verão, preparam a sua comida. Os arganazes, povo não poderoso, contudo, fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos. E o geco, que se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. Há 3 que têm passo elegante, sim, 4 que andam airosamente. O leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. O galo, que anda ereto. O bode e o rei, a quem não se pode resistir. Se procedeste insensatamente e te exaltares, ou se maquinaste o mal, põe a mão na boca, porque o bater do leite produz manteiga, e o torcer do nariz produz sangue, e o assolar da ira produz contendas. Amém, amados? Glória a Deus. Que nesta noite você possa voltar o seu coração para o Senhor, voltar o seu pensamento para o Senhor, para que Deus possa de alguma forma ministrar a minha vida e a sua vida nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Amém? Se você tem alguém que você gostaria que participasse desse momento, desse culto, né, de adoração ao Senhor, e também que ouvisse uma palavra a respeito das profecias dos últimos tempos, que você possa convidar aí, envie uma notificação para essa pessoa, envie um convite para essa pessoa, para que ela possa participar conosco, no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nesta hora nós nos achegamos a Ti, não em nosso próprio nome, nem firmados na nossa própria justiça, porque a Tua palavra diz que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Senhor, por isso nós nos aproximamos de Ti, firmados na obra do Senhor Jesus. Sim, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu através do véu, através do Seu sacrifício na cruz do Calvário. Pai, receba-nos em Tua presença nesta noite. Nós chegamos ousadamente diante do trono da graça, meu Pai, por causa da obra do Senhor Jesus, por causa do sacrifício do Senhor Jesus na cruz em nosso favor. E estamos aqui, Deus, porque nós ansiamos por Ti, nós ansiamos por mais de Ti, nós desejamos mais do Senhor. Então, Senhor, nesta noite, toma o Teu lugar no meio do Teu povo, toma o Teu lugar no meio da Tua igreja. Embora separados fisicamente, Senhor, espiritualmente, nós estamos juntos, nós estamos unidos, nós estamos conectados, Deus, para podermos adorar, engrandecer, agradecer e aprender da parte do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Nós vamos ter um momento de louvor e eu gostaria que você focasse no Senhor, volte as coisas à sua volta e se entregue de fato em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Deus abençoe, Diogo. Paz. Paz. Paz do Senhor a todos os irmãos aí. Estão me ouvindo bem aí? Dá um aceno com a mãozinha se o pessoal está me ouvindo bem aí. Amém? Vamos louvar o Senhor. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Diga, eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado teu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar, terra e céu
glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Diga ele exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado teu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Você pode dizer, ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Você pode dizer ao Senhor, Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém? Aleluia. Vamos declarar a Ele. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Me encontrei, o que eu tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu
Pode adorar o Senhor. Dizer que Tu és Senhor, Tu és Rei, Pai, Senhor. Toma as nossas vidas em Tuas mãos. Diga a Ele que você o ama, que você o deseja, de todo o seu coração, com toda a sua alma. Purifica-nos, Senhor. Vamos declarar. Como eu te amo, como eu te quero, se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero, se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Você pode dizer tudo que tenho? Tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a vida dos irmãos. Amém? Glória. Glória a Deus, amados. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda honra e toda glória ao nome do Senhor Jesus. E hoje eu gostaria de continuar estudando com você a palavra do Senhor, compartilhando com você a palavra do Senhor. Nós temos estudado nesses últimos dias a respeito das profecias, as profecias escatológicas, profecias que apontam para o fim dos tempos. E eu disse para vocês, no início do nosso estudo, há algumas semanas atrás, que 97% de todas as profecias já se cumpriram. Então, nós temos apenas 3% que ainda precisam se cumprir. De todas as profecias bíblicas, apenas 3% que ainda precisam se cumprir. De 590 eventos diferentes, 570 já se cumpriram. Então, agora nós temos 20 para se cumprir. Em ordem, as que precisam se cumprir ainda, em ordem. Nós temos o primeiro evento que nós falamos foi o arrebatamento da igreja. Porque o arrebatamento da igreja, ou para o arrebatamento da igreja, não tem necessidade ainda de que aconteça coisa alguma. Tá? Então, a partir do momento que o Estado de Israel foi formado em 1948, 14 de maio de 1948, se cumpriu a 22ª profecia e a 21ª quando em 67. 1967 foi isto. Quando em 1967, dia 10 de junho de 1967, a cidade de Jerusalém volta para o poder dos judeus. Tá? Volta para o poder do Estado de Israel. Então, a próxima profecia a se cumprir, o arrebatamento da igreja. Nós
falamos a respeito do arrebatamento da igreja, nós temos 4 correntes distintas que tratam a respeito do arrebatamento da igreja. A primeira delas são os pré-tribulacionistas, que acreditam que toda a igreja será arrebatada antes de se iniciar a tribulação. Os meso-tribulacionistas, que acreditam que toda a igreja será arrebatada no meio da tribulação. Os pós-tribulacionistas, que acreditam que toda a igreja só será arrebatada no final da tribulação. E existe uma corrente que é mais recente, que se chama o arrebatamento parcial, que são aqueles que acreditam que parte da igreja, somente, como diz o texto de Apocalipse, os vencedores, ou as primícias, são os crentes que vivem em santidade, são os crentes que caminham em justiça diante de Deus, são os crentes que vivem de modo coerente com a profissão de fé deles. Somente esses serão arrebatados antes que se inicie a tribulação. E nós lemos no capítulo 12, onde fala a respeito da mulher que estava com dores de parto, sofrendo terrivelmente, pronta para dar à luz. E nós conectamos esta passagem da mulher com dores de parto com a passagem de Lucas 21 e Apocalipse, ou melhor, Lucas 21 e Mateus, capítulo 24, onde o Senhor Jesus diz que é o princípio das dores. Ele diz, olha, quando vir todas estas coisas acontecendo, não é o fim ainda, mas é o princípio das dores. Que dores? Das contrações, das dores de parto, daquela mulher que está para dar à luz. Quando a mulher dá à luz, e por ocasião do arrebatamento da igreja, nós lemos no capítulo 12 de Apocalipse, por ocasião do arrebatamento da igreja, né, Satanás, que tenta impedir que este evento aconteça, ou que a igreja, ou que parte da igreja, os vencedores, os que são santos, os que são fiéis, as primícias dentre a igreja, aqueles que primeiro alcançam a maturidade espiritual, aqueles que se preparam para tal momento. Né? Como o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 3, no versículo 4, se não me engano, ele diz, a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, de vê-lo como ele é. Então, aqueles que alcançam este lugar de maturidade, de santidade, que tomam esta decisão de viver uma vida digna do chamado de Deus para eles, estas pessoas serão tiradas da terra. E Apocalipse capítulo 12 diz que Satanás vai lutar, ele vai travar uma batalha para poder impedir, porque o texto é muito claro, o dragão se coloca diante da mulher para devorar-lhe o filho quando ele nascer. Essa é a intenção dele. Mas haverá guerra nos céus. Miguel e os seus anjos pelejarão contra o diabo, contra o dragão e os seus anjos. E a palavra do Senhor diz claramente que ele será precipitado para a terra. Quando ele for precipitado para a terra, por ocasião do arrebatamento da igreja e da batalha que haverá nos céus, para que a igreja possa passar em segurança e entrar no reino celestial do nosso Deus. Ele será lançado sobre a terra, porque por enquanto ele está livre na nossa atmosfera. Ele pode se mover, irmãos, não só na atmosfera do nosso planeta, mas fora da atmosfera do nosso planeta. Não só ele, mas os seus anjos também. Existem espíritos que só podem se mover sobre a face da terra. Eles não têm autorização para sair da nossa atmosfera. Mas Satanás e seus anjos têm. E a palavra do Senhor diz que naquele dia o Senhor, através dos seus anjos, de Miguel e seus anjos, vai expulsá-los das regiões celestiais, que é onde eles estão. E eles serão confinados à superfície, essa é a palavra, a superfície do nosso planeta. Neste momento, dará-se início à tribulação. Nesse momento, se dará início à tribulação. Amém? Então, primeiro evento, arrebatamento da igreja. Segundo evento, amados, o ressurgimento do quarto império do livro de Daniel, que faz referência ao antigo Império Romano. Esse império precisa ressurgir. Eu estava falando com vocês, disse que em 2018, Macron, ele fez um acordo, né? Ele fez uma proposta e foi apoiado por Angela Merkel, né? De criar uma força militar para a União Europeia. A União Europeia ela é formada por 27 países
Mas a força militar contém apenas 9 países. São os principais, os mais poderosos. 9 países fazem parte da força militar. E o texto é claro quando diz que a besta, que é o animal que representa o quarto império, quando ele ressurge, ele tem 10 cabeças. E as cabeças representam reinos, representam reis. 10 cabeças. E a força militar da União Europeia, ela tem 9 países que fazem parte desta força militar. Esse acordo foi tratado, a criação desta força militar foi feita no ano de 2018. Falta um país aderir apenas. E eu acredito particularmente que este país seja a Itália, que é o último país que deve aderir a esta força militar. Então, esse Império Romano, quando falamos do Império Romano, nós precisamos entender que está falando a respeito do lugar onde ele surgiu. Ele surgiu ali em Roma, na Europa. Então, aqueles países que faziam parte, que integravam o Império Romano naqueles dias, esses países, eles vão se levantar novamente como um bloco, como um conglomerado. E é através deste império, ou deste império, que virá o anticristo. É o que a palavra do Senhor nos diz. Algumas pessoas fazem estudos e dizem que o anticristo, ele virá do mundo islâmico. Não, a profecia é clara quando diz: e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. No ano 70 depois de Cristo, a cidade de Jerusalém foi sitiada por um período, se não me engano, de 3 anos. E o santuário foi destruído. O templo em Jerusalém foi destruído por quem? General Tito, romano, do Império Romano. Então, o povo de um príncipe que há de vir, um príncipe que virá no futuro. E depois, no versículo 27, ele diz claramente que esse príncipe, quando viesse, faria firme aliança com muitos por uma semana. Uma semana de anos, 7 anos. Na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio. E você precisa entender que não são 7 anos gregorianos, são 7 anos bíblicos. 7 anos bíblicos, você precisa calcular diferente. Porque na Bíblia não existe meses de 29 dias, nem de 31 dias. Todos os meses têm 30 dias. O calendário bíblico é um calendário lunar. Então, a cada lua nova se conta um novo mês. Daquele momento em que ele fizer a aliança, que ele fizer o acordo, 1260 dias, ele quebrará a aliança, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E o texto é claro quando diz: na asa das abominações virá o assolador, até que aquilo que está determinado sobre ele venha a se cumprir. E o que nós sabemos pela palavra do Senhor, que a abominação desoladora é o fato de que ele se sentará no trono, no templo, como se fosse o próprio Deus, exigindo que todo Israel se dobre diante dele. Não só Israel, mas o mundo inteiro se dobre diante dele para adorar. Amém? Então, segunda profecia é o ressurgimento do quarto império. Terceira profecia, o regresso de todo Israel para a sua terra. Hoje nós sabemos que existe uma grande migração, né, do povo de Israel para a sua terra. Eles estão voltando para a terra deles. Né? Os judeus já voltaram em 1948 e ainda existem muitos espalhados por toda a terra. Mas quando fala de todo Israel, está falando principalmente, irmãos, das 10 tribos que foram dispersas e que estão perdidas, espalhadas pela face da terra. E como que nós vamos descobrir quem eles são? Eu não sei se você já viu um documentário que fala que eles pegam as pessoas e vão fazer uma triagem genética através do gene delas, do DNA delas, eles conseguem descobrir qual que é a ascendência delas, né? De que país ou a que povo eles pertencem. Então, certamente, você não tenha dúvidas disso. Em Israel, eles são capazes de rastrear. E eles já fizeram isso. Eles sabem que na Índia tem muitos israelitas, não judeus. Israelitas, porque são descendentes de outras tribos, não somente da tribo de Judá, nem somente da tribo de Benjamim, das outras tribos. No meio dos chineses existem descendentes de outras tribos. E se você quer saber, até mesmo aqui no Brasil, principalmente, irmãos, no Nordeste,
existem muitos descendentes de israelitas. Então eles vão fazer uma pesquisa genética para saber quem faz parte do povo de Deus e quem não faz parte do povo de Israel. E quando isso for descoberto, eles vão regressar para a terra deles. Hoje, eles convidam e chamam para a sua própria terra. Eu não sei se você se lembra quando teve uma perseguição aos judeus na cidade, em Paris, na França, se não me engano, uns 2 ou 3 anos atrás. Netanyahu, ele disse, voltem para casa, venham para casa, vocês não precisam disso, vocês não precisam ficar aí. Venham para casa, porque eles fazem de tudo para que o seu povo volte para casa. Porque eles precisam se fortalecer. E eles não só estão dispostos a recebê-los em casa, como eles dão toda a estrutura. Tem hoje os kibbutz em Israel. E ali eles vivem no sistema cooperativo, eles têm trabalho, eles têm escola para aprender a língua, eles têm toda uma estrutura que lhes é oferecida pelo governo de Israel. Então tenha certeza disso. Vai acontecer. Eles já estão voltando para casa. Existem incentivos para que eles voltem para casa. Mas antes desse grande dia, eles vão retornar para sua casa em massa. Não só as 2 tribos que formavam o Reino do Sul, que é Judá, mas as 10 tribos que estão dispersas pelo mundo todo. A 4ª profecia, amados, que nós temos é a reconstrução do templo, que está em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 1 e 2, que diz que o Senhor virá ao seu templo. E também para que a profecia que diz respeito ao anticristo, amado, se cumpra, é necessário que o templo ele esteja reconstruído. Né? Em 2 Tessalonicenses, nós lemos que o anticristo se sentará no templo de Deus como se fosse o próprio Deus, exigindo adoração como se ele fosse o próprio Deus. Ele vai exigir que o adorem. Né? Então, nós percebemos que para que a profecia se cumpra, o templo precisa ser reconstruído. Amém? É necessário que ele seja reconstruído. E hoje nós sabemos que em Israel eles têm algo chamado Instituto do Templo. Isso aí é livre, você pode entrar no seu celular aí e pesquisar Instituto do Templo. Até o dia que eu falei sobre isso, a Rosa, ela abriu o celular e eu mostrei para vocês. Eles têm tudo pronto. Diante do Muro das Lamentações, que é um lugar de oração, de reunião de oração, algumas pessoas chamam praça, eles têm o candelabro, que ele deve pesar mais ou menos uns 30 quilos, de ouro puro, maciço, batido. E ele está exposto ali, porque é um dos símbolos de Israel. E nós sabemos que ele já tem tudo preparado, as vestes sacerdotais, os utensílios para os sacrifícios, os utensílios para o templo, tudo está pronto. Ele já tem tudo sob encomenda. É só uma permissão para que isto seja feito, e eles o farão em tempo, certamente em tempo recorde. Eles vão conseguir levantá-lo novamente. Só que existe um problema. Para que esse templo seja levantado, ele precisa ser levantado no Monte Moriá, que é onde está hoje 2 mesquitas, né? Que é o Domo da Rocha e a mesquita de Al-Aqsa. Então, é necessário, essas mesquitas são muito antigas, datam do século VII. É necessário que essas mesquitas sejam removidas dali, para que o templo seja construído, porque o templo não pode ser construído em qualquer outro lugar, senão na eira de Araúna, que foi onde Davi comprou por preço e erigiu um altar e ofereceu sacrifícios ao Senhor, quando o Senhor estava, através do seu anjo, destruindo Jerusalém. Então, é necessário que o templo seja reconstruído ali, onde foi o primeiro templo, onde foi construído o templo de Herodes, onde foi ampliada a obra do templo de Salomão, que foi a obra que Herodes fez. É necessário que o terceiro templo seja construído ali, não pode ser em qualquer outro lugar. E aí nós temos um conflito. E para que esse conflito seja solucionado, alguém com uma habilidade política muito grande, quase que sobrenatural, vai precisar estabelecer ou firmar um acordo de paz
entre judeus e palestinos, judeus e árabes. Então, é necessário que este acordo seja feito para que esse templo seja reconstruído. Nós não sabemos como sucederá. Tá? Não sabemos se haverá uma guerra e essa guerra vai destruir aquele lugar, ou se um acordo será feito. Né? Certamente que o acordo de paz será feito, sim, ele será feito. E aí entra a quinta profecia, amados, que é o surgimento do anticristo e do falso profeta. Então, como nós vimos, o quarto império vai ressurgir. E do quarto império, nós vemos das 10 cabeças. E é interessante que algumas pessoas, até muito estudadas, mas não é a lavoura delas, não é a área delas, a Bíblia, o estudo da palavra de Deus diz. Eu não acredito que tal, fulano de tal, possa ser um anticristo, porque o anticristo é alguém muito influente. É um político muito conhecido. Não está escrito isso. O texto de Daniel, capítulo 7, é claro quando diz. Ele é um coadjuvante. Ele vai surgir do meio dos 10 chifres. Um chifre pequeno que sobe do meio dos 10 chifres. Então, o que acontece? Ele sobe no meio deles, ele não faz parte deles, mas ele sobe do meio deles, pequeno, e o texto diz robusto. E ele é diferente deles, porque ele tem uma boca que fala com insolência e blasfêmias. E quando ele se levanta do meio dos 10 chifres, 3 deles caem por terra. Talvez um conflito entre eles. Mas o texto é claro quando diz que estes 10 chifres, que representam reis, que receberão por algum tempo o poder, eles vão oferecer ao anticristo seu poder e a sua autoridade e o seu trono. Eles vivem para servir o anticristo. Então, não necessariamente, amados, o anticristo tem que ser alguém conhecido, alguém que tem poder, que tem influência, que tem autoridade. Não. O texto é claro quando diz, ele vai surgir do meio dos 10 chifres, como quem não quer nada, coadjuvante, entendeu? E vai tomar a cena. Ele vai tomar a cena. Porque esse é o propósito. Esse é o propósito. E isto é o que está escrito. Esta é a profecia. Assim será. Amém? Então, ele vem como coadjuvante e toma o cenário. E toma o cenário. E aí é o que a palavra do Senhor diz. Ele é aquele que media o acordo. Então, fará firme aliança com muitos por uma semana. Eu já disse para vocês que Barack Obama, pelo simples fato de ter tentado estabelecer ou mediar o acordo de paz, ele já foi prêmio Nobel da Paz. Ele ganhou o prêmio Nobel da Paz. Só por tentar mediar esse acordo de paz entre judeus, entre israelenses e palestinos. Agora imagina aquele que será capaz de realmente estabelecer a paz, de mediar a paz. Ele será tido como? Como um Messias. Como um Messias. E aí nós começamos a olhar, amados, pelo que está acontecendo no mundo todo. E tudo está, de certa forma, apontando para a mesma direção. Está concatenando todas as coisas. O cenário está sendo montado. Hoje você vê os judeus, eu estava ouvindo um pastor falando que você tem 39 cabalistas espalhados pelo mundo todo. E a cabala é o esoterismo judaico. É a magia negra judaica. Para que você entenda e não se envolva com isso. Tá? Então, 3 desses cabalistas já falaram com os rabinos, dizendo, olha, o Messias, ele está entre nós e em breve ele vai se revelar. E já disseram também, esse Messias, que é aquele que nós esperamos, ele em breve ele vai se revelar e ele já esteve orando diante do muro das lamentações. Certamente não é o meu e o seu Messias. Não é o meu e o seu Jesus. Porque a palavra do Senhor diz, o próprio Senhor Jesus disse, quando disserem, ei-lo aqui,
ou ali está. Não acrediteis. Por quê? Como um raio sai do Oriente, um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Todos o verão. E ele diz que ele virá em glória. Ao mesmo tempo, todos o verão e ele virá em glória. Logo, aquele que eles estão esperando não é o que nós estamos esperando. Amém? Então, se você começar a olhar e a prestar atenção, você vai ver que todas as coisas estão apontando para a mesma direção. Olha o cenário do mundo. Uma crise humanitária, uma crise na saúde, né? Todos estão mobilizados. Uma crise humanitária, uma crise na saúde, uma crise financeira, uma recessão sem precedentes está para acontecer, ou está para vir, porque o mundo parou por um mês, em alguns lugares ainda estão parados, a produção mundial parou. Né? E o que está acontecendo? Eles estão se mobilizando. Esta era a deixa que eles esperavam, entenda isso, era a deixa que eles esperavam. Para quê? Para que eles pudessem pedir, para que o mundo pudesse pedir, para que nós não fizéssemos, para que o mundo não fizesse resistência a isto, o globalismo, ou seja, um mundo como um só. Você consegue entender isso? Nós precisamos de um líder. Nós precisamos de alguém que nos tire dessa situação. Nós precisamos de alguém extremamente capaz, que seja suficiente para nos tirar desta situação, que seja suficiente para nos tirar desta crise da saúde, desta crise humanitária, que seja suficiente para nos tirar desta crise financeira, sem precedentes, que virá ao mundo. E você vê nas notícias, nesta semana, né, a OMS se reúne, deixa o Brasil de fora, porque o nosso presidente certamente não é muito amigável e não está disposto a seguir as orientações de Tedros, né, da OMS, né, e deixa o Brasil de fora e fecha um acordo com os países mais ricos. Né, eles vão levantar aí entre 7 e 8 bilhões, se não me engano, ou trilhões, não sei, para poder desenvolver vacinas em tempo recorde, para poder vacinar as pessoas contra o coronavírus. E a ONU se reuniu e dos 193 países, pense nisso, 193 países, 179 países, ou seja, menos 14, estão aliançados, pactuados para trabalhar juntos, de mãos dadas, contra aquilo que está para vir, que no caso é a recessão econômica. Essas notícias saíram esta semana. Então, se você que conhece a palavra de Deus, olha para todas estas coisas acontecendo, o caos está instaurado no mundo. E as profecias estão dizendo claramente que eles vão se unir para que desta união se levante um homem. E quando este homem se levantar, entenda isto, quando o governo do mundo for entregue nas mãos de um homem só, quando o governo do mundo for entregue nas mãos de um executivo só, porque é para isso que o mundo aponta. É isso que Bento XVI pediu, é isso que George Bush pediu, é isso que muitos têm pedido há muito tempo, é isso que, como que eu disse, essa semana, Gordon Brown, ele pediu um governo mundial, um executivo, uma força executiva a nível mundial, esforços coordenados. Não podemos enfrentar a situação que nós estamos vivendo, cada um tentando fazer do seu jeito. Não, nós precisamos trabalhar de modo coordenado, ainda que temporariamente. Vamos trabalhar de modo coordenado. Olha aqui, amados. Parte do governo. O Brasil fica de fora da OMS, esse esforço para poder desenvolver uma vacina contra o coronavírus. Então você percebe que, como nunca, enquanto dá uma para mim, por favor, como nunca, amados, eles estão trabalhando juntos. Como nunca. E aqui, irmãos, está além de teoria da conspiração, isso é cumprimento de profecias.
Porque se você conhece a Bíblia e olha para o cenário mundial, você vai ver que, de fato, as coisas estão acontecendo como o Senhor disse que deveria acontecer. Então, a quinta profecia que precisa se cumprir, das 20, é o surgimento do anticristo e o surgimento do falso profeta. Então, você encontra duas figuras. Entenda? Duas figuras precisam surgir. O anticristo e o falso profeta. O anticristo e o falso profeta. Então, não é a mesma pessoa. Porque um surge das águas, ou do mar, e o mar faz referência às nações, a agitação dos mares, nações, tá? Ou seja, da agitação das nações, do caos espalhado pelo mundo inteiro, não importa de onde vem esse caos. Do caos, do meio da agitação das nações, surgirá uma figura. E essa figura é a besta. A besta, ela tanto representa o império quanto o seu rei. O império é o Império Romano ressuscitado, tá? E o rei é o anticristo, o homem da iniquidade, do qual o apóstolo Paulo fala, o príncipe do povo que destruiu a cidade santa e o santuário em 70 depois de Cristo, o príncipe que viria, ou que virá, né? E o falso profeta? O falso profeta é a besta que surge da terra, que emerge da terra. Tá? E o texto diz que ele tem 2 chifres, como de cordeiro, ou seja, ele tem autoridade. 2 chifres como de cordeiro, parece cordeiro, mas fala como dragão. Fala como dragão, ou seja, ele fala como diabo, ele fala como Satanás. A sua linguagem é uma linguagem demoníaca. E qual será a função dele? A função dele é glorificar o anticristo, ou levar todas as nações a adorarem o anticristo. Esta é a função dele, amados. Esta é a função dele. Outra coisa, ele não só lidera e gera um novo sistema religioso no mundo, um único sistema religioso no mundo, mas ele também domina no que diz respeito como que eu posso dizer? Ele domina no que diz respeito às finanças do mundo. O sistema financeiro, o sistema monetário do mundo estará sob a sua tutela, sob a sua liderança. E aí onde a palavra do Senhor é clara quando diz: não poderá comprar nem vender quem não tiver a marca. Ele faz com que todos recebam a marca. E a marca é um compromisso com o anticristo. É o número do seu nome, o seu nome. Ou o seu nome estará gravado sobre a mão direita ou sobre a testa. Então, são profecias, e estas profecias apontam para o futuro. Amém? A próxima profecia, e eu quero estudá-la com você, é a formação da Aliança do Norte. Tá? A formação da Aliança do Norte. E é interessante nós estudarmos isto para nós aprendermos mais a respeito da palavra do Senhor. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Se você tem uma Bíblia, abra sua Bíblia comigo no livro de Ezequiel, capítulo 38. Isso. Amém, amados? A Rosa vai fechar, porque faltam 3 minutos para a nossa live acabar. E nós vamos entrar novamente. Então entra para que nós possamos dar continuidade no estudo das profecias. A 6ª profecia a se cumprir, a formação da Aliança do Norte. Amém? Então, ela já vai sair e vai entrar novamente para poder salvar o vídeo. Abre a sua Bíblia aí. Ezequiel 38.